Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que foi o final de ano, o Natal, né? Já tem um tempinho que eu não faço com os vídeos aqui, né? Quero desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Vocês tenham passado muito bem esse final de ano. Agora é hora de reiniciar, né? Começar, né? O ano, começar a se planejar de como que a gente, né? O que que a gente vai fazer, o que que a gente pensa, são os nossos planos, né? Então, assim, pensando nisso, para quem está começando a vida de concurseiro, de o que fazer, como fazer, né, o que pensar, né, como estudar, então começa a surgir essas dúvidas para quem se interessa na área de concurso, né? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, você tem que buscar ter uma identidade com aquilo que você pretende fazer, né? Pretende fazer, então você tem que ter um mínimo de intimidade com aquilo, né? E isso também serve como motivador, né? Não só o dinheiro, o retorno, a tranquilidade de um concurso, mas também aquela identidade vai te ajudar a criar aquela motivação durante os estudos. Isso você vai precisar, né? Porque a vida de um concurseiro não é fácil, ela é difícil, né? Muita gente fala, mas poxa, eu vou sentar ali, vou só estudar, só isso. A gente sabe que não é só isso, né? Tem algo por trás daquilo, né, que você está vendo aqui, né? Então, questão de organização vai influenciar bastante, né? Às vezes você vai ter que estudar coisa que você não gosta, isso faz parte, né? Eu leciono em alguns cursos, eu ministro algumas aulas, e durante minhas aulas eu sempre comento pro pessoal, dor, dificuldade, né, são coisas normais. Então, são companheiras, né? Dor, dificuldade, chatice, isso também é uma coisa que vocês têm que levar em conta. Então, todo esse conjunto, ele faz parte, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? As coisas boas e as coisas ruins vão fazer parte aí dessa jornada que vocês estão pretendendo trilhar, né? Então, assim, primeiro ponto, escolha. Escolha algo que você tem intimidade, né? Segundo ponto, muita gente faz concurso primeiro para criar uma estabilidade, para depois, às vezes, fazer algo que goste. Também pode enxergar dessa maneira, dessa forma, né? Então, assim, é importante que vocês busquem algo, como vocês estão começando, algo mais próximo da realidade de vocês, né? Às vezes eu acompanho alguns vídeos aqui na internet, eu acho bastante interessante, né? E tem um professor, né? Eu não vou citar aqui, né? Porque não cabe, né? Mas tem um professor que ele sempre fala assim, ó, faça um caminho escadinha, né? Faça um caminho escadinha. Esse caminho escadinha é muito importante. Por quê? Ele vai te trazer mais próximo da realidade, né? Às vezes, por exemplo, você está começando agora, você não tem intimidade com a matéria, não tem intimidade com a prova. Então, você tem que buscar provas um pouco mais fáceis, né? Vamos dizer assim, para você que não é gênio nem nada, igual a mim, que tem que se esforçar para chegar naquele ponto. Então, primeiro ponto, provas um pouco mais fáceis. Onde que estão essas provas mais fáceis, né? Está em âmbito municipal, pessoal. Está em âmbito municipal. Vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes você é da área do direito, né? Você é da área do direito. O que você tem em âmbito municipal? Você tem o procurador, a figura do procurador, que vai mexer com processo, tem essa intimidade com processo e até a experiência. Vocês podem adquirir lá. Até porque na área do direito exige-se, em alguns concursos, exige-se bastante experiência. E quando você faz na área municipal, você vai adquirir essa experiência, né, da área jurídica. Isso também vai ajudar você bastante. Então, você pode começar. Pessoal, lembrando que tudo isso que eu estou falando são conselhos, né? De repente serve para você, já para outros não, mas, né, é um caminho, né? Tô apenas mostrando um caminho, não que isso vai funcionar para todo mundo, tá? Então, enfim, você vai começar
no concurso municipal, dali você pode ir para um estadual e dali para um federal, se for da sua vontade, né? Então, assim, outra coisa, área policial. Ah, eu quero uma área policial e tal. Tá, em nível municipal, o que você tem de mais próximo do policial? Né? Você tem a figura do guarda civil municipal, GCM, é o que muita gente faz. Né? Então ali você vai estudar matérias do direito penal, direito administrativo, constitucional, português, a matemática. Né? Todo esse arcabouço aí vai contribuir para que você consiga. Então, assim, concursos níveis municipais são muito interessantes. Áreas administrativas também, áreas do executivo, enfim, tem diversas áreas. Áreas fiscais também são muito interessantes na área municipal. De repente você está começando, área fiscal. E aí, de repente, nossa, os concursos são muito difíceis. Vou fazer um concurso ali para o estado, né, de São Paulo, que é o que está querendo sair aí. Eu vou fazer para o município lá do Rio de Janeiro, né, que são os maiores fiscos, enfim. Cara, tudo bem, não tem problema você fazer, mas como você está começando agora, o que seria interessante, né? Eu não estou impondo aqui não, mas eu estou querendo mostrar que existe meios de você se capacitar, né? Uma dessas formas é você fazer o fisco municipal, né? Interessante você fazer o fisco municipal, porque lá no fisco municipal você vai começar a ter uma bagagem, você vai adquirir, né, conhecimento de como é que é uma prova da área fiscal, né, o que ficou faltando, né? Então isso é importante. Na verdade, o concurso, quando você começa a fazer os concursos, você acaba tendo uma identificação de como você reage. Isso é importante. Você fala assim, poxa, eu não achava que eu colocava essa pressão toda em cima de um concurso, todo esse trabalho emocional. Caramba, não, eu sou muito tranquilo, eu chego lá na hora da prova, eu leio, consigo lidar com todas aquelas emoções de uma forma muito simples. Então, assim, pessoal, cada um tem uma forma de lidar. E outra coisa, o trajeto para você estudando. Você fala, nossa, caramba, eu tô tendo dificuldade de estudar, eu tô tendo dificuldade de me planejar. E quando você pega um concurso municipal, às vezes você não se preparou muito, né? Às vezes você não se preparou muito, mas de repente foi bem, né? Aí tem um ponto de autoestima, né? Você, poxa, é possível. Olha só, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu teria garantido minha vaga. Né? Se eu tivesse, poxa, mais um pouquinho de gramática, mais um pouquinho daquilo. Então, assim, ele te motiva. E sempre que você tem uma prova para fazer, você tem aquele sentimento, nossa, tem aquele edital, eu tenho que fazer aquela prova, eu tenho que me preparar para aquilo. Isso te deixa com um senso de vigilância com você mesmo. Nossa, eu tenho que estudar, tenho que fazer isso. Claro que eu não estou falando que tem que ser algo desesperador, nem algo assim que esteja te fazendo mal, né? Poxa, vai estudando aos poucos e você vai adquirindo com o tempo essa habilidade de estudar, essa resiliência, toda essa o planejamento, né? Essa disciplina, tudo vocês vão adquirindo. Então, o que seria interessante seria sempre um municipal, vamos dizer assim, que são de forma genérica, é um pouco mais fácil, né? Dependendo do município, tem outras variáveis, é claro, aí no meio, né? Mas começa um municipal, estadual e depois um federal, né? Claro que tem concursos federais aí que não são tão concorridos também, né? Mas assim, eu tô falando de forma geral para vocês ir criando aquela intimidade e uma segurança também, né? E concursos municipais, quantos municípios a gente tem? Acho que mais de 3.000, né? Então, você consegue fazer, já começa a se preparar e praticamente já tem um edital aberto, né? Se a gente vê aqui no estado de Goiás, a gente tem vários municípios abertos, né? Eu olho pra caramba concurso, né? Então, assim, até hoje ainda faço, até hoje me preparo. Eu tô falando aqui como professor / concurseiro, porque eu também me preparo, né? E eu acho interessante fazer as provas até hoje. Por quê? Porque isso, além de estar em uma constante reciclagem para mim, para as áreas que eu quero, né, que eu almejo passar,
também é uma forma de eu vivenciar e compartilhar aquele momento com meus alunos, né? Eu vejo a dificuldade que muitos alunos meus têm, eu consigo estar mais próximo dessa realidade e de alguma forma ajudar, né? Igual o vídeo que eu estou fazendo aqui é uma forma de ajudar vocês, né? Então, assim, galera, sempre a gente começar do básico, né? Segundo ponto aí, né? Primeiro ponto, só lembrando, primeiro ponto, a gente escolher algo que a gente se identifica e de forma mais municipalizada, né? Vamos dizer assim, depois um estadual, um federal, enfim. Segundo ponto, questão de planejamento, né? De estudos, né? A gente, né, eu não vou especificar muito aqui, mas você tem que ter um cronograma que você se adeque. A gente vê, né, nas redes sociais, aqui nas redes sociais, muita gente dando dica. Você tem que estudar assim. Pessoal, muito cuidado com esse tem que estudar assim. Porque cada um tem uma forma, né? Tem uma forma de estudar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu gosto de estudar sempre uma matéria por dia. Eu me identifico assim, eu gosto assim, entendeu? Para mim, eu sinto mais vontade, eu consigo aprender melhor assim, né? Agora, assim, eu já vi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, pelo ciclo, né? Estuda 2 horas português, depois 1 hora matemática. É claro que mediante suas dificuldades, né? Você tem mais dificuldade, mais tempo para aquela matéria, né? E trabalhando dessa forma, né? É um ciclo, né? Um círculo, né? Acaba sendo um círculo ali. Português, matemática, constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, né? Civil, processo civil, e fecha o ciclo. Aí de novo, continua. Tem gente que consegue se estudar dessa forma. Eu já não consigo estudar, eu já tentei. Né? Eu tenho dificuldade de estudar dessa forma. Às vezes, no máximo, eu divido metade do meu dia. Vou estudar metade português, metade matemática. Né? E assim vai. Para mim dá certo. Então você tem que achar aquilo que se encaixa para você. É claro que eu estou dizendo o seguinte: tem gente que fala assim, começa a estudar, me desanimei. Isso não é problema de planejamento. Isso é problema de disciplina em estudar. O negócio, né, é que a gente confunde muito isso. A gente fala, tem alguma coisa errada. Sempre tem alguma coisa errada. Pessoal, quando a gente senta para estudar, dá inúmeras vontades, né? A gente sempre quer fazer alguma coisa. Quero beber água, quero ir no banheiro, quero cuidar do cachorro do vizinho, e aí vai. Você quer fazer um monte de coisa, menos estudar. Isso é um problema disciplinar. Né? Até porque a gente não se acostumou na escola dessa forma, estudar com essa carga, né? Com essa rotina, tudo, e se exigir ao mesmo tempo, a gente não está acostumado. Então você tem que se acostumando aos poucos. Né? De repente você só estuda meia hora e já está saturado. Beleza, você começa meia hora, depois 40, depois 1 hora. Não, beleza, eu consigo fazer ciclo de 1 hora, descanso 10, 1 hora, descanso 10, ou de repente 40, descanso 10, 40, descanso 10, e tá tudo certo, pessoal. Né? Então, assim, isso é algo que você vai descobrindo à medida que você vai estudando. Né? Não é algo que você vai, de repente, não, vou estudar aqui 10 horas por dia. Não, tá errado, tá errado. Você tem que ver aquilo que se encaixa para você e começar estudando, né? E vendo, poxa, aqui eu já não estou tendo rendimento. Aqui eu já não estou conseguindo absorver o conteúdo, né? Então, às vezes tem gente que é assim, é conteúdo, fechou o conteúdo, sei lá, levou 1 hora e 15, nem contabilizou, mas o objetivo dele é fechar o conteúdo. Agora eu vou dar um descanso de 10 minutos, 15 minutos, e vou para os exercícios dele. Né? Tem gente que funciona assim, tem gente que nem contabiliza. Então, assim, é muito relativo. Cada pessoa funciona de um jeito. Então, a gente tem que se respeitar. Tem que buscar aquilo que serve para você. Né? Tá. Então, deixa eu ver aqui no meu bloquinho de notas aqui, que eu tô tendo que anotar para não esquecer. Né? Então, questão de motivação, questão de planejamento. Então, a gente tem que buscar aquilo que mais você se identifica da forma
de estudar. É claro também, pessoal, que esse planejamento, ele vai entrar assim, ó. Por exemplo, você está estudando para analista administrativo. Analista, você tem um curso superior de graduação em administração. Você vai olhar o edital, você vai ver as matérias que tem mais peso ou que aparecem mais questões, né? Aí você vai lá, opa, se português são 100 questões, 50 questões é específico da sua área. Aí você vai parar para pensar, bom, eu domino detalhe por detalhe da minha área? Opa, domino. Então, eu vou ter que dedicar mais às outras matérias. Vou citar aqui. Às vezes são 30 questões de português, 20 de matemática e 50 de administração, né? Então, totalizou aí 100 questões. Então, peraí, o que vai ser minha prioridade? Bom, é específica. As 50 questões. Ah, mas eu domino acho que eu garanto 40 questões. Beleza, então como é que você vai fazer? Você vai fazer revisões para você não esquecer essas 50 questões e aprofundar em alguns detalhes que às vezes você não é tão bom assim, né? E aí, qual que é o segundo plano que você vai ter que mais se dedicar a português? Português tem grande peso. Aí onde você vai... Peraí, português eu domino ou não? Não, português eu sou mais ou menos. Opa, então tem uma dificuldade aqui, né? E matemática, 20 questões, é a terceira prioridade. E matemática? Não, matemática eu domino total. Então, sua prioridade 0, na hora de estudar vai ser o quê? O português, claro, o português. Você tem que ir aonde você está mais fraco naquele momento, né? Claro que você tem que ver as específicas, as que mais caem, e dedicar aquelas que mais caem. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ver aonde você tem as suas dificuldades, né? Ah, mas eu tenho uma dificuldade mais em português. Então você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo lá. Ah, mas o administrativo aqui eu tenho que revisar. Beleza, revisa seu administrativo sem problema. Vai lá para o seu português, e na matemática você não vai deixar, né? Você vai sempre revisar alguns detalhes. Isso é uma forma de manutenção, né, do conteúdo para que você não esqueça ele, tá? Você ir bem preparado para a prova. Então, assim, são alguns pontos onde você tem que buscar tá em constante, né, constante renovação para isso daí. Beleza? Então, esse ponto é muito importante. Primeiro, forma de escolha, né? O âmbito onde que você vai tá atuando, se você está iniciando e tal, melhor o municipal. E o terceiro ponto, que é o planejamento, né? O seu planejamento, ele tem que... o ideal seria ser ele atrelado ao edital. Ah, professor, mas o que acontece? Meu edital ainda não abriu. Beleza, você vai buscar o edital anterior, não tem problema, né? Você pega o último edital, olha, ou pega um edital de um concurso parecido e faça, tá? Não tem problema não. O objetivo, você tem que começar, tá? Agora, olha só, a gente tem um inimigo, ele é um inimigo interno, né? Que eu costumo dizer. Começar é começar, você tá entendendo? Começar, ele não é planejar, pessoal. Muito cuidado com isso daí. Porque muita gente fica o tempo todo planejando, tá? Planejando. Ah, porque eu preciso daquela caneta tal para começar a estudar. Eu preciso daquele caderno tal para começar. Ah, eu não tenho um tablet para estudar. Ah, eu não tenho aquela plataforma para estudar. Ah, mas eu não tenho um computador. Galera, você tem que começar a estudar, não é começar a planejar, não. Porque a gente também tem um péssimo hábito de estar em constante planejamento. Eu não sei se vocês já perceberam. Muita gente fica em constante planejamento. Ah, vou fazer isso, vou começar na segunda, né? Igual academia, né? Ah, eu vou começar na segunda-feira. Não, na segunda-feira eu vou estudar 14 horas por dia, só tomar banho, lanchar em cima do computador vendo vídeo aula e pronto. Não é dessa forma, pessoal. Né? Então, assim, é gradual, é espaçado, né?
Assim, é claro que eu estou dizendo isso para pessoas que estão iniciando, que não teve uma rotina de trabalho, teve uma rotina de estudo muito severa desde o começo, que tem dificuldade. É claro que isso que eu estou dizendo varia de pessoas para pessoas. Essa é uma forma genérica, né, para quem está começando, não teve bagagem, né? A dificuldade hoje, muita gente hoje é o que? Matemática, né? Muitos concursos caem em matemática, não todos, mas muitos concursos caem, e aí muita gente não sabe como começar. Tem gente que quer começar tudo uma vez. Pessoal, nada é de uma hora para outra, da noite pro dia. Tudo, até na vida, né, da gente, a gente começa o quê? De forma gradual. Tudo na nossa vida, poxa, você vai começar a estudar, beleza. Se comprometa com aquilo que você vai fazer, né? Se comprometa com aquilo que você vai fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai, não, vou estudar 12 horas sem parar. Cara, você nunca estudou, você está começando do zero. Você acha que você vai começar a estudar 12 horas durante meses? De repente anos? Não vai. Né? Então, às vezes nos primeiros dias você pode até conseguir, mas você não vai ter aquela constância. Difícil. Pode ter casos raros, né? Estou dizendo que não exista, mas eu estou dizendo que raramente alguém vai conseguir fazer isso, né? Começar do zero não, é gradativo, né? E quanto mais você estudar, você vai perceber uma coisa: menos você sabe, né? Menos você sabe. Porque às vezes você está estudando, você pega. Aí vamos supor, você estudou sujeito o dia todo. Poxa, dia, meses, sei o que. Não, estou sabendo tipos de sujeito simples, composto, indeterminado. Aí vai lá, você está fazendo uma questão de uma banca Zé Ruela que você nunca viu na vida. Aí você trava. Aí já bate o desespero. Fala, meu Deus, essa banca Zé Ruelinha aqui tá acabando comigo. Faz parte, pessoal. Faz parte. Vocês vão ver. Vocês vão se deparar com questão e você não vai saber fazer. E aí vai ser um detalhe, o pior, que às vezes é um detalhezinho tão simples, que você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Aí você começa, eu sou burro mesmo, né? Meu Deus, não, gente, calma. Você não é burro, não tem nada de errado com você. É normal isso, tá? Porque a gente não sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo, né? A verdade é essa. Né? O que acontece com o concurso? Você faz diversas questões para você minimizar o erro. Tá entendendo isso, pessoal? Tá claro isso? Você tem que minimizar o erro. Né? Você não vai chegar onde... nunca vou errar mais, nunca nada. Até a pessoa que tira 10, 100, tudo bem, naquela prova ela tirou 10. Mas quer dizer que ela sabe tudo? Não sabe tudo. São diversos fatores, né, para você tirar um 10 aí, até fatores que não determinam, não dependem de você, né? Tá claro isso? Então, assim, pode ser que essa pessoa tirou 10, na outra prova tire 8, tire 9, né? É claro que a quantidade que você estuda, experiência, ela vai permitindo que você alcance, né, valores maiores na prova. Né? Até porque cada prova é de uma forma, que é o outro ponto que eu quero comentar com vocês. Né? Então, planejamento, disciplina, controle emocional, vá devagar. Tá? Eu estou te falando aqui de forma genérica, eu acho que até vou colocar até um outro vídeo aí à parte, um planejamento mais específico, né? Para quem se interessar, e deixa aí no comentário aí, caso vocês queiram, né? Algum ponto onde vocês queiram que eu comente, pode deixar no comentário que eu vou revisar, vou fazer um vídeo em torno disso daí que vocês estão me falando, tá bom? Bom, outro ponto, prova e o edital. Analisem o edital, leiam o edital, saibam o que está caindo na prova de vocês. Banca, né? Vejam a banca, isso é muito importante, pessoal. É muito importante, né? Recentemente fiz uma prova, bem recente mesmo, para não dizer que foi ontem. Eu me preparei para essa prova, vamos dizer assim, eu sei um pouquinho de gramática? Sei, mas não dei muita atenção em gramática. Por quê? Porque eu sabia que a prova era interpretativa.
Quando a prova é interpretativa, você tem que se voltar para conteúdos textuais, né? Conteúdos textuais. E dentro dos conteúdos, olha para você ver que tanto que o negócio é louco. E dentro dos conteúdos textuais, né? Você tem aquela figura de linguagem, funções de linguagem, tudo isso. E na minha prova nem caiu isso. Tá entendendo isso, pessoal? Então, assim, é claro que eu dei uma revisada nesse assunto, porque a prova corria-se o risco de cair esse conteúdo. Mas caiu? Não, caiu puramente interpretação. Puramente aquele entendimento do autor. Né? Ele lê. Assim, eu até percebo o seguinte, pessoal. É mais uma análise psicológica do autor. Tá entendendo? Por quê? Você lê o texto e aí as alternativas assim, o autor quer dizer isso, o autor sentiu isso, o autor estima isso. Tanto é que as questões iniciais da minha prova são verbos, né? Deduz, estima, expressa, né? Cada alternativazinha ali era um verbo, né? Então, assim, você tem que ter uma sensibilidade de leitura bastante alta, uma tensão na área de leitura muito alta. E para quem está começando, pessoal, veja bem, os dois pilares para quem está iniciando o concurso é português e matemática. Hoje eu sou professor de matemática, mas eu digo para vocês, primeiro interpretação, leitura, muita leitura, muita leitura, depois a matemática. Tá? Então, criem um hábito, isso eu também falo muito dentro de sala de aula, criem um hábito de ler. Ah, professor, mas eu não leio nada. Tá, eu não estou dizendo que você não vai passar, mas eu estou dizendo que as suas chances de passar é menor se você for uma pessoa normal, se não for um gênio. Né? Se for gênio, aí a gente nem entra aqui em discussão, né? Mas assim, você é uma pessoa normal, tem suas dificuldades e tal, para aprender, leia. Ah, professor, mas minha prova é só gramática. Leia, sabe por quê? Porque lá em matemática você vai ter que saber interpretar. Não é só fazer conta. Fazer conta, eu acho que assim, a média da população consegue fazer conta. Você consegue multiplicar. Às vezes, assim, raras pessoas que têm muita dificuldade em multiplicar 2 vezes 3, 2 mais 7, né? Dividir 10 dividido por 2, resolver essas contas básicas. Esse não está sendo o problema da maioria. Esse não está sendo, claramente. O problema da maioria é montar. Tá entendendo, pessoal? É montar a questão. Montar. Mas como que você monta a questão? É claro que você monta a questão a partir da interpretação. Você tem que ler, entender o que está acontecendo e depois botar os valores ali. Isso aqui é igual a isso aqui vai ser subtraído. Então, essa é a dificuldade. Mas da onde que você começa a ficar bom nisso daí? Leitura. Pega um livro, dependente do que seja. Ah, professor, gosto de carro. Beleza, pega seu livro de carro, revista também, pode ser, não tem problema. Leia. Ah, professor, não estou acostumado. Começa 10 minutinhos lendo. Aí não tem saco para ler. 5 minutos. Você fala assim, meu objetivo agora é só terminar essa página aqui. Tenta terminar, mas olha, muita atenção. Não é ler por ler. Não é só ver, aqui está escrito livro, mesa. Não. Tenta entender. Leu só aquela página, ou metade da página que seja. Metade da página. Não, aqui está dizendo isso. Você tem que saber contar aquilo que você leu para alguém. Se alguém chegar em você, lê assim, se alguém chegar e me perguntar o que está escrito aqui, eu vou ter condições de falar para ela, está escrito aqui isso. Ah, não, tem um carro moderno, né, que tem as rodas, tamanho tal. Eu vou conseguir explicar isso? Se eu conseguir explicar isso de forma bem eficiente, você entendeu. Isso é ótimo. Você tem que saber contar a história daquilo que você leu. Se você está conseguindo contar a história, isso é um grande passo.
né? Sei lá, às vezes assim, uma forma de se exercitar, às vezes é você ler uma coisa, você comenta com alguém, né? Apesar de que quando você está estudando para concurso é difícil até você ter essa socialização, né? De repente você conta para sua mãe, você fala, mãe, eu sabia que isso é isso. Às vezes sua mãe tá nem aí que você está falando, mas se você está conseguindo contar, se expressar, isso é magnífico. Tá entendendo, pessoal? Então isso é muito importante, né? Frisem que a interpretação é parte, é cerne mais importante. E isso cabe até para quem está estudando para vestibular. O Enem, né? O Enem é um livro. Para pensar, né? São textos ali, textos e mais textos. Chega a ser cansativo. Quem não tem o hábito de ler, o que acaba acontecendo no Enem? Não consegue. Né? Fala, nossa, que saco. Aí já começa a folhear lá na frente, né? Você já teve esse hábito? Vou folhear ali na frente para ver quantas páginas, quantas questões estão faltando. Isso é porque você não tem hábito de ler. Você está querendo ver será que falta muito para terminar? Porque seu cérebro está cansado. Ele está cansado, pelo amor de Deus, para. Indiretamente é isso que ele está te falando. Para. Sei o quê. Quando chega nesse ponto aí, pessoal, aí é metade da guerra perdida já, né? Porque não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir. Beleza? Pessoal, o que acontece? Outra coisa, tô olhando aqui meu caderninho aqui, eu lembrei. A gente tem que se preocupar com coisas que a gente tem domínio, né? A gente tem domínio. Você tem domínio de quê? Pessoal, como assim? Você tem domínio para estudar, mas você não tem domínio de saber lá na frente como que vai ser a sua profissão. Tem gente que fica são pessoas mais ansiosas, né? Um pouco mais preocupadas. Pessoal, essa preocupação prejudica vocês durante o estudo, né? Durante o estudo é isolar preocupações. Isolar. A gente tem que isolar. Como que eu isolo? Aí é algo para outro vídeo, né? Não vou fazer, senão a gente vai prolongar. A gente já está batendo meia hora aqui, né? Mas o que você tem que fazer? Você tem que isolar o problema. Isola o problema. Sua vida aqui é aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entender matemática, eu vou entender a geometria, eu vou entender o português, o direito, né? A minha matéria específica. Você vai sentar e você vai falar assim, agora eu vou estudar, agora é minha hora. Beleza? Então, assim, os problemas, a ansiedade, a gente tem que buscar deixar de lado. Isso aí depois em outro vídeo eu vou comentar, porque eu acho que grande parte das pessoas estão tendo essa dificuldade, né? Vou fazer um também para isso daí. Além das aulas, né? Que também eu estou devendo algumas aulas aí. Mas enfim, pessoal, tentem deixar essa ansiedade lá. Mas será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? Pessoal, a partir do momento escolhi isso daqui, tá? Foi o primeiro ponto, né? Então você tá se identificando, você se identifica com essa área, cara, faz. Fez, é pra mim. Não é pra mim, cara, troca de área, faz outra coisa. Mas eu me dediquei muito tempo nisso daí. Cara, para pra pensar, às vezes você dedicou 2 anos para passar. Você vai continuar dedicando o resto da sua vida para aquilo? Então, são coisas assim que somente você pode julgar. Mas eu preciso de dinheiro. Beleza, é a realidade de muita gente. Muita gente precisa de dinheiro. O que fazer? Cara, estuda para outra área. Mas eu não sirvo para concurso, eu tô nesse. Cara, vai ser vendedor, tem muitas coisas, né? A gente não tem que se apegar. E às vezes, até coisas que vão dar mais dinheiro. Então, assim, não tem que ficar somente no dinheiro. Tem que pensar algo que eu gosto. De repente o cara quer vender picolé. Meu sonho sempre foi vender um picolé, foi ter uma loja. Às vezes o cara vai estourar vendendo picolé. Putz, o cara vai estourar vendendo picolé, muito mais, né? E pode ser que não, pode ser que tenha ali sua vida, consiga pagar suas contas e é isso, pessoal. Tá? A gente não tem que ficar se martirizando, não, tem que ficar. Tá? A gente tem que criar um hábito de desapego,
né? Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu passo por isso em alguns aspectos da minha vida e a gente tem que saber abandonar, né? Mais importante do que saber o que eu quero é saber aquilo que você quer deixar, né? É saber aquilo que você vai ter que deixar. Isso é importante, e isso é difícil. A gente se apega a muitos aspectos da nossa vida, né? A gente se apega à comodidade, ao emprego também, né? A gente tem, nossa, mas eu já sei tudo aqui, eu vou ter que começar do zero. Tá, mas é o que você quer? Tem um preço. Eu vou ter que deixar a minha comodidade, aquilo que eu já sei, e começar do zero em outra área. E tem que estar tudo bem, gente. Porque senão você nunca vai realizar o seu sonho, o seu objetivo, né? Então a gente tem que passar, é um processo na nossa vida, né? E de repente você vai enfrentar muitas dificuldades e você tem que entender que esse processo faz parte para que você consiga chegar onde você quer. Beleza, pessoal? Ó, vídeo de 36 minutos aqui, eu vou ver se eu faço uns cortezinhos para não ficar muito grande, mas, né? Tamo junto, pessoal. Beleza? Um grande abraço, bom estudo para quem está estudando, né? Espero que consiga atingir seus sonhos, né? E até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!